Olá, bem-vindo ao nosso encontro. Bom, nós chegamos no momento de compartilharmos sobre a delícia da fé e o efeito que ela faz. Eu vou começar contando para vocês como que tudo começou. Eu cresci, na igreja, eu ouvia falar que Deus podia tantas coisas, mas na hora que os problemas nos sobrevêm, parece que tudo aquilo é enfático, você fica buscando aonde que tem estrutura de realidade. Ela só vai ter para você no momento em que você vivê-la. Porque senão vai ser fatos históricos, você vai ter que ouvir alguém contar. Mas você precisa ter a sua experiência, porque é a sua experiência que vai te dar maior segurança. E até que o Senhor, no seu cuidado glorioso, Ele deu uma orientação na igreja que era para as pessoas estarem lendo a palavra, que a falta dessa leitura deixava a pessoa em risco. No momento em que Deus queria falar alguma coisa até para preparar as pessoas de viverem um prejuízo. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu acatei aquela orientação e no dia seguinte eu comecei a ler, voltar a ler a palavra. Como eu estava com o meu filho com 8 meses de idade, eu tive um pouco de dificuldade naquele período de dar continuidade à leitura. Até que naquele dia eu retomei. Para minha felicidade, quando eu acordei, eu abri a palavra e li. Ali eu tive o amparo de Deus. Eu li aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos que ela sofria daquela enfermidade. E ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. E ela não tinha ficado boa. A falta de fé faz você esgotar todos os seus recursos e não surte efeito. Até que ela acordou para aquilo que resolve confiar em quem poderia lhe conceder a cura. E ela, naquele momento, ela acordou com uma dimensão que ela verbalizou, falando assim: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E o que aconteceu? Ela tocou na orla do vestido de Jesus e ela foi curada, porque agora ela entrou na via certa. Se você está desesperado, se você está angustiado, você está na via errada. A via certa é a via que gera esperança, que consola o seu coração, que traz refrigério para a sua alma, de verdade. E foi isso que eu vivi. E naquela manhã, quando eu terminei de ler, eu falei exatamente isso para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero ser como essa mulher. Eu não quero levar 12 anos para ter a minha bênção. Eu quero, Senhor, ter humildade, reconhecer aonde que eu estou errando e tomar a trilha certa na sua direção. Porque a sua direção, ela é segura para mim. Eu terminei de falar isso. Meu marido entra, ele é da Marinha e estava chegando do quartel. E ele chegou desesperado. Aquele momento era para ele estar trabalhando. Eu não entendi nada, que ele entrou em casa sem ter condições de falar. Resumindo, a Marinha tinha mandado ele embora. Ele não tinha mais como nem pensar, porque ele é o tipo da pessoa que até a conta de luz, se permitir, ele ia pagar adiantado. Pois bem, imagine vocês, uma pessoa como ele dentro dessa situação. Foi ali que eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Quando eu vi o estado que meu marido estava, eu falei para ele que nós tínhamos um Deus que não falhava e que Ele ia cuidar de nós. E tendo o Senhor como nosso amparo, nada ia nos faltar, porque Ele é um bom pastor de verdade. E para vocês terem uma ideia, eu recitei todos os versículos que eu lembrei na hora, que me ampararia a manter-me diante de uma posição de confiabilidade. Pois bem, quem conhece, quem é militar sabe bem dessa história. Ele fez o requerimento. Na semana seguinte ele fez o requerimento, fazendo uma solicitação, dizendo que queria ficar na Marinha. E você militar sabe que ele só tem direito a um requerimento, não é assim? A lei do homem é dessa forma que funciona. E ele usou aquele último recurso humano que ele tinha. E na esperança que alguma coisa fosse acontecer, que fossem ler o depoimento dele, sensibilizar com a situação e acatarem o pedido.
Mas não foi isso que aconteceu. Mas como a fé nunca precisou de circunstâncias, pelo contrário, ela se enriquece quando as circunstâncias estão desfavoráveis. Ele chega em casa com essa notícia: Fátima, não tem mais jeito. O requerimento foi negado e eu só tinha direito a esse requerimento e não tem mais. E ele viu que ele tinha sido reprovado em tiro. Mesmo com esse resultado, eu não olhei para a situação. Eu fiz como uma mulher, eu agarrei na orla do vestido de Jesus e não soltei. Eu procurei um sargento que era responsável por tiro e eu pedi para ele, para o meu esposo, fazer um teste de tiro. E ele conseguiu. Mas depois ele ficou sabendo que ele já tinha feito o requerimento. E ele me procurou e falou: Fátima, não adianta mais. Ele não deveria ter feito o requerimento antes de fazer o teste, mas nós não sabíamos dessa instrução. E naquela situação de querer resolver, nós achávamos que estavam fazendo a trilha certa, mas aí o Senhor usou de misericórdia. Eu falei para ele: mas por favor, vê se o Senhor consegue para ele fazer. E ele insistiu falando: não tem jeito. E eu insisti dizendo que eu queria que ele me permitisse viver aquela experiência. Aí ele chegou em casa falando para a esposa: olha, ele vai até fazer, mas não vai adiantar de nada. Eu falei para ela que não adianta, mas eu acho que ela não está bem, porque ela não quis nem me ouvir. Tem momentos que nós temos que passar exatamente com isso. Não importa o que as pessoas pensam de nós, o que importa é que elas não podem influenciar a nossa confiança. Quem segura na orla de Jesus só quer a cura. E foi isso que eu fiz. E eu foquei, eu me lembro que eu compartilhava com as irmãs da igreja. E as irmãs falavam: Fátima, fica tranquila, o Senhor tem uma coisa melhor para o Carlos. Eu disse: melhor para mim é ver a glória de Deus. Eu quero ver e eu vou ver a glória de Deus. E por fim, as pessoas pensavam que eu estava louca, porque achavam que eu não estava querendo aceitar aquela situação. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, esse céu é verdadeiro. Senhor, essas coisas não existiam e elas só existem porque o Senhor determinou. Quem é o homem, Senhor, para limitar o teu poder? E foi quando meu esposo chegou para mim e falou assim: Fátima, eu não tenho mais direito. E eu falei assim: amor, não entra na lei do homem. A lei do homem não tem misericórdia. Entra na lei de Deus. Ela é rica em misericórdia. E eu decidi que eu não ia abrir mão da minha fé. E eu segurei nas orlas do vestido de Jesus até ver vida naquela situação. E eu orei ao Senhor. E ele foi fazer o teste, só por fazer. Por fim, ele já estava conversando com as irmãs que ia fazer o teste para eu ver que não tinha mais jeito. E eu falei: Senhor, eles que vão ver que o Senhor é o Deus do impossível. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Não é isso ou aquilo, tudo. Não olha para as circunstâncias, elas são abortivas. Elas obrigam você a abortar o que você não quer. Mas quando você olha para Deus, você fala: eu posso. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Você pode. Você pode vencer tudo isso que você está passando. Você pode sair desse cativeiro. Se apegue ao Senhor e deixe Ele te conduzir. Tem momentos que se você não fizer isso, você não consegue sair do cativeiro. E eles te consomem. E te maltratam muito. E tira totalmente o tempero da sua vida, a sua motivação. Parece que as coisas perdem sentido, entende? É mais ou menos assim. Ou até pior do que essa descrição. E eu decidi orar 24 horas por dia. Intensificar minha fé em Deus. Eu procurava ler as partes da palavra do impossível, que Deus abriu o mar. E quando eu lembrei de Romanos capítulo 4, verso 18, que fala sobre Abraão creu na esperança contra a esperança. Eu falei: eu posso crer na esperança contra ela, porque tem um Deus determinante. Ele está acima de qualquer autoridade. Ele está acima de todo o poder. Ele é Deus. Ele determina e as coisas lhe obedecem. Ele conduz o homem ao sucesso, lhe permitindo sentir o gozo da vitória. Deus é a única luz que nunca se apaga. Eu vi isso.
E ele fez o teste e quando ele chegou em casa, ele disse que na hora ele só apontou para o alvo e simplesmente atirou, fechou os olhos e atirou. Na hora que ele fechou os olhos, ele sentiu que alguém o tocou. Tem momentos na nossa vida que a gente só precisa sentir que Jesus nos tocou. Só precisa sentir Deus. Quando você sente Deus, você vê que é possível. Que você não está louco ou louca, que aquilo é real. Você pode ter esperança. E quando ele chegou em casa falando, Fátima, mesmo que eu não fique, eu estou feliz porque eu sei que o Senhor está comigo. Mas nós, na nossa limitação, esquecemos que Deus pode infinitamente mais. E nesse infinitamente mais, eu falei para ele, amor, o homem, ele promete alguma coisa, quando vê que não vai dar certo, ele te dá uma desculpa. Mas Deus não precisa de desculpa, porque Ele é Deus. Quando Ele quer, as coisas lhe obedecem. Nele existe o fator determinante. Sabe, amor, Deus é tão maravilhoso que a nossa mente não pode alcançar quem é Deus. Eu estou sentindo quem Ele é, porque eu não estou largando a ordem dEle. Porque se eu largar, que eu tenha desespero, eu não quero viver desespero. Eu quero esperança. Esperança tem momentos que a gente só tem em Deus. Ninguém tem para nos dar. Pelo contrário, as pessoas só falam isso, desiste. Desiste, você não vai conseguir. É impossível, você está se enganando, você está se iludindo. Eu não quero ouvir isso. O que eu quero ouvir, só Deus pode falar comigo. O que consola meu coração, só Deus pode falar. Não existe palavra de esperança num momento como esse, para mim, das pessoas, eu não estou vendo. E para a honra e glória do Senhor, Ele foi lá, fez um novo requerimento, através de uma bênção que o Senhor deu, de uma pessoa que se dispôs, que o Senhor colocou na vida dele, para mudar o contexto. E ele foi beneficiado com isso. Entrou dentro de um benefício, porque ele teve o título de perito atirador. Ele não sabe, mas o Senhor alvejou todos os tiros dele. E quando ele apresentou o quadro de perito, foi como se ele estivesse fazendo um favor para as Forças Armadas ficando ali. Ele não entrou como um coitado, ele entrou como alguém honrado. E essa honra o acompanhou durante toda a sua carreira. E quando ele chegou lá com esse resultado de perito, ele foi solicitado que ficasse. Esse é o nosso Deus, Ele faz isso. O interessante é que quando ele foi buscar o resultado, ele não sabia o que tinha ocorrido. Ele só apresentou lá o quadro, deixou para uma pessoa até que não tinha, nem gostava dele, falou, rapaz, você está doido? Você não tem direito, ele está aí, você faz o que você quiser. Ele chegou em casa me falando isso, que deixou a papeleta lá e que lavou as mãos. Para ele não tinha mais o que fazer. E ele chegou em casa me falando isso. Eu falei, mas agora o resto é com o Senhor. O que você tinha que fazer, você já fez. E ele foi requisitado para voltar para a Marinha. E eu quero falar uma coisa para vocês. Quando ele foi pegar o resultado, ele saiu, aí ele me deu um beijo e saiu. Aí nisso eu acordei e voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi assim, o meu filho, Jonathan, de 8 meses, como se ele estivesse no caixão, sendo velado. As irmãs da igreja chorando, minha mãe chorando, as pessoas conhecidas minhas chorando. E eu falava assim, gente, não chora, o Jonathan não está morto. O Jonathan está vivo. E aí que as pessoas choravam como coisa que diz, meu Deus, ela está louca, ele não está querendo aceitar que o Jonathan está morto. E quando iam fechar o caixão, o Jonathan chamava no meu sonho, mamãe. Aí eu tirava o Jonathan daquele meio daquelas flores, enrolava ele no lençol branco e levava ele para casa toda feliz. E quando eu chegava diante daquele quadro, eu acordava. Quando eu acordo, deu o horário de ir para a igreja, ele não chegou, eu fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, eu contei para o pastor esse sonho. Aí o pastor, olha, Fátima, esse sonho mostra que era uma situação humanamente perdida, mas a fé ressuscitou.
criança. Aonde que você precisa de ter fé para ressuscitar? Os seus sonhos, os seus projetos, o seu casamento, a sua vida particular, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, seu amor por você, pela vida. O Senhor ressuscita, basta você crer. Não olha que a criança está morta. Olha que tem quem pode ressuscitar essa criança. Porque aí você vai conseguir ter esperança. E para a honra e glória do Senhor, quando eu chego da igreja, o som está bem alto. Quando ele abre a porta e diz, você não vai acreditar. Eu disse, eu já acreditava há muito tempo, porque a fé, ela nos dá esse benefício. Ela é a certeza do que você não está vendo, mas que você espera. E ele me deu a notícia que eu já esperava. Porque nós temos um Deus que não falha. Eu gosto muito de falar isso. Tudo nessa vida pode falhar, mas Deus não falha. Já falei isso em outros vídeos, eu estou repetindo nesse agora. Então, pode acreditar. Você tem medo de confiar no Senhor, não. Ele não vai te trair nunca. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te entristecer, nunca vai te decepcionar. Pelo contrário, Ele vai te surpreender. Pode confiar no Senhor. Seja feliz. Até o próximo encontro.